Ô Gui, o que você diria para um médico residente que quer começar uma clínica do zero? Bom, o médico que é residente ou pós-graduando, que ele está terminando, ele na verdade já passou do tempo. Ele tem que começar a pensar quando ele está entrando. Então, se você escolheu uma especialidade, você já tem que pensar lá na frente o que você vai fazer com ela. Então, se você quer abrir uma clínica, quer abrir um consultório, você já tem que estruturar esse consultório do zero. Mesmo que você não tenha paciente ou esteja ainda nesse momento, você já tem que montar. Você tem que começar. E aí, ó, empréstimo, pegar dinheiro de plantão para montar. Acho que o primeiro passo é esse, ter estrutura física. Você tendo estrutura física, você vai conseguir drenar aí os pacientes. Você vai drenar o paciente, por exemplo, da tua residência. Então, você pode muito bem atender uma pessoa lá que tem uma mãe que precisa ir no médico e você pode, olha, eu tenho consultório, está aqui meu cartão. Então, você já tem que ter isso na sua mão. E qual que é a melhor estratégia? É, de fato, abrir uma clínica sem ter uma agenda lotada ou alugar uma sala em uma clínica grande, ganhar nome? Então, essas duas opções são interessantes. Aí vai depender muito da área que você está. Se você está num grande centro, onde a concorrência é muito grande, eu digo para você que o ideal é realmente você se aliar a pessoas que já têm nome. Ou seja, você sublocar um horário numa clínica que conversa com o que você faz, ou que não tem a especialidade que você tem, por exemplo, e você possa adicionar. E pessoas que você possa se interrelacionar e que possam te indicar os pacientes. Isso é importante, mas não resolve, porque essa clínica também, provavelmente, ela não vai te indicar, não vai suprir a sua demanda de pacientes, ela vai ser ali um auxílio. Você vai ter que trabalhar a sua imagem da mesma forma, né? Agora, se você está numa área onde você não tem tanta concorrência, te digo, vai grande logo, monta alguma coisa que seja impactante no início, e depois você vai polindo isso. E qual seria a melhor estratégia para conseguir mais pacientes? Olha, conseguir mais pacientes, eu digo para você o seguinte, com o tempo, você vai começar a receber pacientes só de indicação dos outros pacientes. Das pessoas vêm indicadas. Então, a melhor forma de atrair novos pacientes é você tratando aquela pessoa que está vindo a primeira vez da melhor forma possível. Se você ganhar a confiança de uma pessoa, você vai trazer mais 10. Se você perder a confiança de uma pessoa, você vai perder umas 30. Né? É claro que você não consegue ser bom o tempo todo, mas eu acho que esse é o pulo do gato. Show. E outra dúvida que eu tenho é como precificar o preço? Qual o preço que eu cobro da consulta? Então, preço da consulta, esse é um ponto super importante. Primeira coisa que você tem que fazer, se você trabalha numa área onde você tem muitas pessoas que têm plano de saúde, você tem duas opções. Ou você pega uma empresa que faça uma estratégia de reembolso para você, e aí você consegue atender os planos mesmo não sendo credenciado, é uma possibilidade existente hoje. Ou, o que você vai fazer? Você vai ver quanto que o plano de saúde está pagando para o médico e você cobra exatamente o mesmo valor do paciente. É super comum. Você fala assim, olha, eu vou fazer a consulta para você a R$ 150. Então, a primeira coisa é começar. Começa pequeno, dando oportunidade de que das pessoas chegarem até você. Quando você já tiver um número de pacientes, você vai ajustando esse valor. Eu, quando comecei, por exemplo, eu cobrava R$ 300 a minha consulta. Hoje eu cobro 1.200. Né? Poderia cobrar mais se eu quisesse, mas é uma opção. Agora, acredito muito que você deve começar, mesmo numa área que você tenha uma demanda grande ou pequena, começar com preço baixo. Show. Outra dúvida que eu tenho é, por exemplo, a minha área não é a medicina preventiva, é mais a medicina que trata doenças, sou cardiologista. Eu consigo trabalhar preços maiores também, mesmo não sendo a medicina preventiva, porque assim, o público que procura a endocrinologia, o nutrólogo, ele é um público muito diferente do público que procura tratar uma doença, entendeu? Sim. Então é possível trabalhar esses valores de consulta, de precificação de consulta? Sim. Quando você faz uma consulta para alguém, você está prestando um serviço. O que inclui esse serviço? Esse serviço inclui o seu know-how, o seu conhecimento, primeiramente. Então é importante você ser um médico atualizado? Com certeza. Mas esse serviço também inclui o quê? A estrutura que você oferece para o seu paciente. Então o nível da sua clínica ou do seu consultório, ele vai impactar bastante no preço da sua consulta, até porque você vai ter um custo maior. Você tem um secretariado bom, você tem um pré-consulta bom, você tem um pós-consulta bom, né? A equipe entra em contato com você, tudo isso gera um custo. E você tem que embutir todo esse custo na sua consulta. E você não precisa ser um endócrino ou um nutrólogo, você pode ser um médico que simplesmente seja até um cirurgião, você vai só olhar o paciente. Mas é importante para você agregar valor ao serviço que você presta, todos esses pré-requisitos. Né? E esses pré-requisitos eles têm que estar em uníssono para que você possa realmente cobrar um valor X. Né? Mas eu acho que você precisa sentir o mercado e primeiro ver quanto que os seus concorrentes que já estão no mercado há mais tempo estão cobrando. Não adianta você chegar num espaço que você já tem um profissional X que já desempenha uma atividade igual a sua, por exemplo, um cardiologista que cobra
R$ 400 na sua consulta e você quer chegar cobrando o mesmo valor. Você tem que cobrar metade do valor dele inicialmente para que você consiga com o tempo, né? E aí, claro, isso vai mesmo que você tenha uma estrutura maior. E seguindo essa sua linha de raciocínio, quais são as fontes de receitas que um médico pode ter, no seu caso, por exemplo? Então, as fontes de receitas são inúmeras, né? O médico ele precisa entender que se ele cria uma clínica, um consultório para o seu atendimento, isso na verdade não é uma visão empresarial, isso é uma visão autônoma. Ele vai ser um autônomo que vai prestar um serviço, ele vai ficar com X e vai pagar os custos do consultório dele, o secretariado, etc., com um determinado X do que ele está recebendo. E aí começa o primeiro X da questão. Ele normalmente não tem nem empresa, então ele tem que pagar para o governo um imposto alto. Então o primeiro ponto é ele ter um CNPJ, o que facilita muito por proteção trabalhista, né? Inclusive para a questão de redução de impostos, que a gente sabe que é super importante. Então todos esses aspectos, eles estão ao redor do médico para que ele consiga montar uma estrutura que seja melhor de fato para os pacientes, que essa é a pergunta que você fez. As fontes de receitas do médico. Então. Isso. É muito importante a gente agregar coisas à nossa consulta. Então, o primeiro ponto que eu digo é muitas vezes você não precisa de nada. Você pode simplesmente propor um tratamento. O que é esse tratamento? É um tratamento onde o paciente volta várias vezes. Então, olha só o que você está fazendo. Você já está gerando receita futura para você. Você está amarrando o paciente num tratamento que ele vai precisar de uma forma ou de outra. Então, é importante que seja colocado agora. Você tem outras coisas que você pode colocar, que são exames específicos. Então, por exemplo, teste de intolerância alimentar. Você pode colocar testes genéticos na sua clínica, você pode ter terapias injetáveis na sua clínica, você pode ter várias coisas na sua clínica que podem agregar demais. Você pode ter exames na sua clínica, você pode fazer bioimpedância, cobrar por isso. Um dos grandes erros dos profissionais é prestar serviços e não cobrar, achar que isso faz parte da consulta. Isso é um erro. Você tem que desvincular sempre a sua consulta dos demais serviços. O que eu vejo de médico nutricionista que faz a consulta, inclui o valor da bioimpedância, é um erro muito grande. O paciente ele tem que ter ciência e entender que aquele procedimento não faz parte da sua consulta. O seu conhecimento, o seu know-how tem um valor, e esse valor é X, e aquele exame tem um valor Y. Então isso tem que estar sempre muito descrito e é um grande erro dos profissionais. Show. Outra questão que é minha dúvida, eu não sou especialista, é necessário ter um RQE para abrir uma clínica? Tá pegando esse som, será? Não dá para o microfone. Tá. Então, essa é uma pergunta super comum. Eu tinha minha clínica, abri minha clínica sem ter um RQE. O que você não pode é divulgar a sua especialidade sem ter registro. Então, você não pode dizer que você é um nutrólogo, um endocrinologista, um cardiologista, você não tem um certificado. Só pode fazer isso se você tiver feito prova de título ou se você tiver feito residência e com registro de RQE no Conselho de Medicina em que você está atuando. Então, você tem 2 conselhos de medicina, inclusive, você tem que registrar nos 2 estados, por exemplo, né? Mas isso não é fundamental para você divulgar. Você pode muito bem colocar que você trabalha com, por exemplo, a área hormonal, sem problema nenhum, né? E claro que isso é uma regra às vezes difícil, eu sinto às vezes também e percebo, não há uma participação do Conselho de Medicina, muitas vezes, em educar os recém-formados, né? Muitos médicos saem, eles não sabem as regras né, que nós temos relacionadas com o Código de Ética Médica, por exemplo, e nós somos passíveis a errar também. Por isso é que é importante, inclusive, o Conselho de Medicina ter uma função brilhante de estar ajudando muitas vezes esses profissionais, né, e não estar, digamos assim, buscando os erros, mas estar ajudando e orientando em como fazer. Mas você ter registro da sua especialidade é muito importante, porque você tem um respaldo jurídico, né, de uma especialidade que você está realizando, você está credenciado para a solicitação inclusive de alguns exames, é ideal você ter o RQE, enfim, várias coisas que estão inerentes por plano de saúde, para você ser credenciado se você quiser, eles vão exigir RQE, para você trabalhar numa grande rede você vai precisar também, então tudo isso pode influir. Então minha recomendação se puder fazer, com certeza é o melhor caminho, faça alguma especialidade pelo menos que converse com o que você faz. Então, seguindo tudo isso que você me falou, além de saber todos os protocolos, os tratamentos avançados e dar resultado para os meus pacientes, é fundamental eu ter uma assessoria jurídica, uma assessoria financeira, não sei, uma assessoria de marketing, até porque você não é o especialista de marketing, você tem uma equipe, né? Então, isso é importante que você falou. Primeiro, assessoria jurídica é barato, você tem que ter desde o início. E faz toda a diferença, porque faz termo de consentimento, te protege. Hoje, infelizmente, o Brasil está quase como os Estados Unidos.
Às vezes tem pessoas que querem prejudicar o profissional, isso acontece, né? Muitas pessoas não vêm porque elas precisam de um tratamento médico, isso infelizmente acontece. Então você precisa ter, até para você dizer qual é a regra do jogo, então tem que ter isso. Você tem que ter uma assessoria contábil muito boa, porque existem várias estratégias que você tem que utilizar na tua empresa, né, utilizando o seu CNPJ, ou mesmo se você for pessoa física, para como você vai fazer essa dinâmica, como você vai controlar tudo isso. Então você tem que ter, senão você não consegue fazer uma gestão administrativa mínima, né? E tem que ser uma equipe que trabalhe com a parte médica. E a parte do marketing eu acho que é super importante. Eu acho que mais do que você ter gerenciamento de marketing é como você trabalhar a sua persona. Você é a cara do seu negócio. Então você tem que ter uma equipe que monte esse marketing para você e ao mesmo tempo faça uma relação pública do seu nome com os demais veículos, seja pacientes, sejam revistas, né? E crie esse circuito. Então, sempre super importante você ter isso e, claro, uma equipe que vista a camisa. Então você tem que realmente ter profissionais que trabalhem com você, que você contratou, que você possa confiar. Se você não confia em alguém, não há necessidade de você ficar com ela, né? Eu acho que isso é um outro ponto importante também. E aí, o que você acha que é melhor? Você contratar pessoas ou você terceirizar essas áreas na sua clínica? Então, depende muito do serviço. Hoje, várias empresas terceirizam. Então, por exemplo, setores de limpeza, você pode muito bem terceirizar. Segurança, com certeza, porque existem alguns critérios inerentes à parte de segurança, mas algumas peças-chave são importantes que sejam realmente suas, que existe inclusive um contrato de confidencialidade, né? Super importante essa união entre tanto a parte jurídica quanto financeira, né? Com parte de gestão, mas também a gestão de pessoas, né? de inclusive funcionários e o contato com os pacientes. Legal, muito bom, Gui. Valeu, obrigado pelos esclarecimentos aí.